Queridos estudantes do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Marieta e é uma alegria estar com vocês aqui hoje. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno ou uma folha de papel, lápis, borracha, caneta e apontador. Um instante para você organizar o seu material e eu já volto. Agora que você já organizou seu material, registre em seu caderno a data de hoje, aula de número 26 e a disciplina Língua Portuguesa. Um instante para você registrar em seu caderno e eu já volto. Na aula anterior, nós fizemos a leitura do conto, que foi muito legal. Nós aprendemos um pouco sobre a vida do autor Dalton Trevisan. Também fizemos a leitura do conto Dois Velhinhos. Realizamos várias atividades e também analisamos o narrador personagem e o narrador observador. No conto que nós lemos na aula anterior, no conto Dois Velhinhos, o narrador ele está em terceira pessoa. Isso quer dizer que o narrador não participa da história, ele apenas conta a história. Na aula de hoje, visualize as imagens. O que você entende por essas duas imagens que vocês estão vendo? A primeira, qual será que é o tema? E a segunda imagem? Qual é o tema? Vamos observar. A primeira, nós vemos ali vários dinheiros e uma mão segurando. Isso representa a avareza. Vamos ver o que significa? A pessoa avarenta. Avarento, muito apegado ao dinheiro, que alimenta a paixão ou hábito de juntar dinheiro. Aquele que não é generoso ou caridoso, que acumula obsessivamente dinheiro. Segundo o dicionário online, é isso que significa. Na segunda imagem, nós temos ali dois personagens. Eles estão segurando muitas sacolas, muitos presentes. Inclusive, tem até um presente em cima da cabeça de cada um deles, de tantas compras que eles fizeram. O que será que isso representa? Representa uma pessoa consumista. Vamos ver o que significa a palavra consumista segundo o dicionário? Relativo ao consumismo, ao sistema econômico que incentiva e favorece o consumo excessivo. Sociedade consumista, que consome em excesso, que compra mais do que é necessário ou muito além do que precisa. Então, a pessoa que compra
o que ela não precisa demais. Então, esses dois temas aqui que vocês estão visualizando, nós iremos conversar na aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos ler uma história, uma fábula moderna. Essa é a capa do livro que nós vamos ler hoje. Você já ouviu o ditado popular dinheiro não nasce em árvore? E se existisse uma árvore que desse dinheiro? O que você acha dessa ideia? Observe aqui na capa do livro, nós temos uma árvore e nós temos folhas representadas de notas de dinheiro. E nós temos aqui 3 personagens. Nós temos aqui um idoso, um velho, uma senhora ao lado e do outro lado um outro personagem, um homem usando um guarda-pó. O que será que eles representam? Eles representam alguns personagens da história. O que poderia ocorrer na cidade em que ela nascesse? Teria um ou vários donos. Então, se existisse realmente essa árvore que dava dinheiro, o que seria dessa cidade? Como que os moradores iam reagir? Pense nisso. Qual seria a reação das pessoas? E já pensou se você morasse numa cidade que tivesse várias árvores que desse dinheiro? Pensa um pouquinho a respeito. Livro A Árvore que Dava Dinheiro. Primeiro livro juvenil escrito pelo autor, inspirado pela leitura de História das Riquezas do Homem, de Leo Huberman e Poe, mostra ao leitor como o dinheiro é a maior invenção humana e que pode servir tanto para construir quanto para escravizar. Agora nós vamos saber quem é Domingos Pellegrini. Domingos Pellegrini é o autor desse livro. Ele quem escreveu o livro A Árvore que Dava Dinheiro. Domingos Pellegrini nasceu em Londrina, Paraná, em 1949. Filho de um barbeiro e de uma dona de pensão, começou a escrever aos 14 anos de idade, quando ganhou uma máquina de escrever do pai. Graduou-se em letras e, além de ter lecionado, trabalhou como jornalista e redator em publicidade. Seu primeiro livro de contos, O Homem Vermelho, ganhou o prêmio Jabuti. Eclético, tem mais de 30 livros publicados, entre romances, novelas, crônicas, poemas, contos e infanto-juvenis. Olha que legal, o autor desse livro que nós vamos saber da história hoje, ele é paranaense, nasceu no estado do Paraná. A Árvore que Dava Dinheiro. Os habitantes de Felicidade, município pequeno do interior do Brasil, vivem com invejável tranquilidade, até o momento em que um velho avarento, antes de morrer, deixa uma herança inesperada, uma árvore que dá dinheiro. Ora, a euforia consumista que se espalha pela cidade quando essa árvore de flores extraordinárias é descoberta, logo se transforma em depressão. As notas, tão perfeitas, tão novinhas, se esfarelam completamente quando alguém as leva para além da ponte que delimita a fronteira do município. Mas não leva muito tempo até a televisão e os jornais descobrirem essa árvore prodigiosa, fazendo com que a cidade voltasse a se encher de dinheiro, mas dinheiro de verdade, dinheiro que não se esfarela. As notas graúdas trazidas pela profusão de turistas ansiosos por rasgar e queimar dinheiro em felicidade. Então, o nome da cidade que acontece isso é Felicidade, é onde a árvore ela nasce lá. Acontece, contudo, que mais uma vez aquilo que parecia uma bênção se revela uma maldição. As árvores param de dar dinheiro e os turistas abandonam a cidade, deixando-a endividada e poluída, sofrendo os efeitos desastrosos dos investimentos econômicos exagerados, das enchentes e da erosão. Apenas algum tempo depois, algo volta a nascer das malfadadas árvores.
não notas de dinheiro, mas frutos deliciosos e suculentos, que ensinam àquela população cansada de tantos reveses a possibilidade de saborear coisas simples. Gostaram da história dessa fábula moderna? O que significa fábula moderna? Fábula moderna quer dizer que é uma história de ficção e ela tem uma moral, ela tem um ensinamento para ensinar as pessoas a refletirem a respeito do seu comportamento do dia a dia. Então, esse livro, A Árvore que Dava Dinheiro, é uma fábula moderna, relembrando os elementos da narrativa. Personagens. Em toda a narrativa nós temos personagens, tempo, espaço, narrador e enredo, que é toda a história contada. Vamos agora analisar passo a passo como que é construída uma narrativa. Observe aqui comigo na tela. Personagens, quem vive a história. Os habitantes de Felicidade, no livro de Domingos Pellegrini, nenhum dos personagens tem um nome próprio. O autor opta por retratar a cidade como personagem e as pessoas aparecem como parte da cidade. Olha que interessante. O tempo. Quando ou quanto tempo dura a história? Como essa história era uma vez. Espaço. Lugar onde ocorre a história. A cidade. Felicidade. Narrador, quem conta a história. O narrador dessa história, ele é observador. Ele narra a história em terceira pessoa e não participa das ações. Enredo, que é a história contada, todo o desenlace da história. Um morador deixa uma herança inesperada, semente de uma árvore que dá dinheiro. Depois do nascimento da árvore de dinheiro, os habitantes de Felicidade vão descobrir a euforia da riqueza e a decepção gerada pela inflação do consumo exacerbado. Vamos então para a primeira atividade de hoje. O título A Árvore que Dava Dinheiro dá a entender que se trata de uma árvore bem inusitada. Você já viu uma árvore que dá dinheiro? Qual é a relação entre o título e a história? Um instante para você pensar aí na sua casa a respeito da resposta dessa atividade e eu já volto. Vamos conferir como ficou a sua resposta? Então, uma sugestão de resposta seria a seguinte:
O título Árvore que dava dinheiro dá a entender que se trata de uma árvore bem inusitada. Você já viu uma árvore que dá dinheiro? Qual é a relação entre o título e a história? O título da obra apresenta a premissa básica do livro, que inverte o famoso ditado: dinheiro não nasce em árvore. Todo o enredo se desenvolve a partir dos conflitos gerados pelo crescimento da árvore. Atividade 2. Relacione os personagens da história aos fatos ou ações a eles ligados. Pessoa de quem o velho comprou o sobrado. Letra A, cartorário. Letra B, viúva do fundador da cidade. Letra C, preta velha. Letra D, menino. Ou letra E, açougueiro. Para vocês lembrarem um pouquinho, eu vou ler um trecho do livro, tá? Então leiam comigo. Antes de morrer, ficou um tempão caído no quintal, sem ninguém para dar uma mão ou uma palavra. Tinha chegado da rua e ia entrando pela cozinha para economizar a escada da frente, que era de mármore. Aí caiu e ficou. A escada era de mármore porque o velho era munheca, mas não era pobre. Era dono de metade da cidade. Morava ali, porque a cidade era tão pobre que ninguém pagaria aluguel daquele sobrado. Tinha comprado da viúva do fundador de Felicidade, que tinha erguido o sobrado no tempo em que as tropas de burros passavam com café e açúcar a caminho do porto. Vocês lembram um pouquinho que no início da aula eu mostrei para vocês duas imagens e uma delas era de uma mão segurando muito dinheiro, que representa uma pessoa avarenta. Então, o velho que é citado aqui no texto, a nossa história da árvore que dava dinheiro, ele é uma pessoa muito avarenta. E nesse trecho do texto aqui fala que ele era munheca, que é a pessoa que economiza demais. Ele era uma pessoa muito rica e ele até economizava o mármore da escada. Ele evitava de subir as escadas para evitar o desgaste. Olha um absurdo. Então agora, com a leitura e com essa revisão que eu fiz aqui com vocês, pense um pouquinho a respeito dessa atividade e eu já volto. Vamos conferir a atividade 2,
Relacione os personagens da história aos fatos ou ações a eles ligados. Pessoa de quem o velho comprou o sobrado. Letra A, cartorário. Letra B, viúva do fundador da cidade. Letra C, preta velha. Letra D, menino. Ou letra E, açougueiro. A resposta correta é letra B, viúva do fundador da cidade. Vocês lembram que a viúva, ela estava no velório e ela estava tão triste com a perda do marido que ela mencionou no velório que estava desgostosa de viver na cidade, que não queria mais viver lá. E o velho atentamente ouviu ela dizendo isso e imediatamente já fez uma oferta para comprar o sobrado. E ela, como estava muito triste, no mesmo instante ela aceitou. E ele perguntou para ela do valor. Ela disse um valor que para ele era muito barato. Imediatamente ele fechou o negócio com ela no velório. Isso se tornou um hábito. Ele ia em todos os velórios da cidade para comprar os imóveis. Olha só. Atividade 3. Relacione os personagens da história aos fatos ou ações a eles ligados. Herdeiro do sobrado. Nós temos a opção letra A, cartorário. Letra B, viúva do fundador da cidade. Letra C, preta velha. Letra D, menino. E letra E, açougueiro. Para facilitar, para você realizar a atividade, leiam comigo mais um trecho do livro. Aplaudiram na rua, o cartorário chegava. Abriram a porta do táxi, foram abrindo o caminho para aquela pasta preta que ele levava no peito. Chegou no quarto, puxou uma cadeira, sentou e foi falando que estava tudo em ordem. Fazia anos o testamento estava perfeitamente registrado e plenamente válido. O velho nem precisava ter chamado, mas o velho esticou o braço e fez sinal de escrever. O cartorário enfiou uma caneta naqueles dedos secos e ele escreveu: Lê. Então o cartorário começou a ler o testamento. Num silêncio de se ouvir o próprio coração, o sobrado ficava de herança para a preta velha e todas as outras casas ficavam para os próprios inquilinos. Olha só o que aconteceu. Aquele velho que comprou o sobrado da viúva do fundador de Felicidade, ele, quando passou muito tempo, ele ficou doente e morreu e tinha deixado um testamento. Então, as casas ficaram para os próprios inquilinos e o sobrado ficou de herança para uma outra pessoa. Pense um pouquinho e registre aí essa atividade e eu já volto. Vamos conferir a resposta? Relacione os personagens da história aos fatos ou ações a eles ligados. Herdeiro do sobrado. Quem ficou com esse sobrado, hein, pessoal? Letra A, o cartorário. Letra B, viúva do fundador da cidade. Letra C, preta velha. Letra D, menino. Ou letra E, açougueiro. Resposta correta, letra C, preta velha. Ela trabalhava, era funcionária do velho e ela morava também em um dos quartos do sobrado. Então ela ficava
o tempo todo lá, limpando, arrumando, fazendo comida. E para lembrar vocês, sabia que ele comia chuchu todos os dias para economizar? E pedia para a preta velha cozinhar o sabugo para fazer chá. Já pensou? Que avarento! 4. Relacione o personagem da história aos fatos ou ações a eles ligados. Personagem que plantou as sementes conforme o testamento do velho. Letra A, cartorário. Letra B, viúva do fundador da cidade. Letra C, preta velha. Letra D, menino. Ou letra E, açougueiro. Então, para facilitar a compreensão de vocês, eu vou ler um trecho da história. Mas todo mundo se abraçava, corriam garrafões de vinho e numa casa ligaram alto uma vitrola. Então o cartorário resmungou: seja o que Deus quiser, e foi atravessando a praça para pegar o táxi. No meio da praça parou, ficou olhando. As 3 sementes pretas na mão eram esquisitas. Aí olhou a festa na rua. É uma cerimônia pública, não é? Cavucou com o sapato no lugar onde tinha morrido uma velha árvore, jogou um buraco, as 3 sementes, fechou, empurrando terra com o pé, e entrou no táxi quando o sino da igreja batia meia-noite. Meio-dia, um cachorro atravessou a praça com as orelhas murchas e a língua suando. Parou onde era a velha árvore e, sem querer, aguou as 3 sementes. Pense um pouquinho para responder essa atividade e eu já volto. Vamos conferir como ficou a atividade? Personagem que implantou as sementes conforme o testamento do velho. Letra A, cartorário. Letra B, viúva do fundador da cidade. Letra C, preta velha. Letra D, menino. Ou letra E, açougueiro. Resposta correta, letra A, cartorário. Aqui no texto diz que ele atravessou, foi atravessando a praça para pegar o táxi. E ele parou e ficou olhando. Então ele atravessou a rua, cavucou com o pé um buraco onde tinha uma árvore velha já e colocou as 3 sementes lá. Então o cartorário ficou responsável para plantar as sementes. Atividade 5. Relacione os personagens da história aos fatos ou ações a eles ligados.
Personagem que achou a primeira nota de dinheiro vinda da árvore. Letra A, cartorário. Letra B, viúva do fundador da cidade. Letra C, preta velha. Letra D, menino. Ou letra E, açougueiro. Eu vou ler um trecho com vocês. Prestem atenção e leiam comigo o trecho da história. Mas com 2 meses a árvore era mais alta que um homem. No 4º mês todos já haviam reparado nela. Crescia e se esguelhava ao vento. No 6º mês despontou no galho mais alto uma folha colorida, que começou a abrir e não era uma folha, era uma flor de uma pétala só, mas só o vento sabia. A pétala era uma nota de dinheiro e a nota foi desenrolando e conforme desenrolava ia secando até estalar como dinheiro novo. Aí voou com o vento de tardezinha. Foi achada de manhã por um menino. Ele ia pela rua empurrando um pneu careca, a caminho do rio, onde os outros meninos nadavam, gritando e pulando das árvores na margem. Quanto mais perto, mais ele ouvia os gritos e ficava com mais pressa. Empurrou o pneu para correr atrás. O pneu bateu no meio-fio e tombou. Ele foi pegar. Viu um papel parecendo dinheiro. Pegou. Era dinheiro. Olha só. Agora ficou mais fácil para responder a atividade. Um tempinho para você pensar aí na sua casa e eu já volto. Vamos conferir como ficou essa atividade? Personagem que achou a primeira nota de dinheiro vinda da árvore. Letra A, cartorário. Letra B, viúva do fundador da cidade. Letra C, preta velha. Letra D, menino. Ou letra E, açougueiro. Resposta correta, o menino. Como o texto diz ali, ele estava, empurrando o pneu no meio-fio e viu um papel parecendo dinheiro no chão. E quando ele se aproximou, viu que era dinheiro e pegou. Já pensou em encontrar nota de dinheiro no chão assim? Isso já aconteceu com você alguma vez? É legal, não é? Mas é ruim para quem perdeu, né? Se alguém perdeu, né? Poxa, perdeu o dinheiro. 6. Relacione os personagens da história aos fatos ou ações a eles ligados. Personagem da história que parece não se deixar contaminar pela ansiedade que a árvore que dá dinheiro provoca. Letra A, cartorário. Letra B, viúva do fundador da cidade. Letra C, preta velha. Letra D, menino. Ou letra E, açougueiro. Pense um pouquinho e leiam comigo o trecho do texto para facilitar a resposta de vocês. O açougueiro subiu na caminhonete, deu a partida e reparou que estava numa cidade deserta. Só um cachorro cruzava a praça, o sol cintilando na pelagem negra. O açougueiro ficou olhando, estava um dia bonito demais. Então olhou uma mangueira que era sempre a primeira a florir todo ano e estava florindo. Chegou a primavera, falou sozinho e procurou alguém a quem contar aquilo. O cachorro olhava para ele. Chegou a primavera,
disse baixinho ao cachorro. Se alguém ouvisse, podiam pensar que estava ficando louco. Enquanto isso, Felicidade enlouquecia de impaciência, todos nos quintais, de olho nas flores atravessadas de sol, com reflexos coloridos no chão. E assim pareciam árvores, enfeitadas de promessas. Nas notas, começando a abrir, as figuras históricas pareciam sorrir. Então, vocês lembram no início da aula de hoje? Apareceu lá aquela imagem de avarento, de uma pessoa avarenta que só pensa no dinheiro. Depois apareceu uma outra imagem com dois personagens que compravam muito, né, que representava a pessoa consumista. Mas só que nessa história existe um personagem que ele não é desse jeito. Ele não é avarento e ele não é consumista. Quem será que é? Qual é o personagem que não se contaminou com a ansiedade de comprar, ou de guardar tudo para ele mesmo? Quem será? Escolha uma das opções, pense aí na resposta e eu já volto. Vamos conferir como ficou a atividade? Personagem da história que parece não se deixar contaminar pela ansiedade que a árvore que dá dinheiro provoca. Letra A, cartorário. Letra B, viúva do fundador da cidade. Letra C, preta velha. Letra D, menino ou letra E, açougueiro? Resposta correta é açougueiro. Vamos lembrar um pouquinho? O cartorário, ele que plantou as sementes que o velho tinha deixado no testamento. A viúva do fundador da cidade, ela vendeu o sobrado para o velho. A preta velha era funcionária do velho que faleceu e ela herdou o sobrado. E o menino foi o personagem que achou a primeira nota no chão. E o açougueiro é o personagem que não se contaminou com essa gastança e se deslumbrar com tanto dinheiro. 7. Leia o trecho. Era a primeira vez que reparava na morte de um dia e agora olhava tanto que os olhos secavam sem piscar. O que a expressão em destaque significa no texto? Letra A, alvorecer do dia. Letra B, a hora de acordar. Letra C, o entardecer do dia. Ou letra D, a hora de dormir. Um instante para você registrar em seu caderno a resposta e eu já volto. Vamos conferir essa atividade?
Era a primeira vez que reparava na morte de um dia. Observe que o trecho em destaque, morte de um dia. E agora olhava tanto que os olhos secavam sem piscar. O que a expressão em destaque significa no texto? Letra A, o alvorecer do dia. Letra B, a hora de acordar. Letra C, o entardecer do dia. Ou letra D, a hora de dormir? Resposta correta é a letra C, o entardecer do dia. Atividade 8. Relacione cada atitude ao perfil correspondente. Letra A. Com o aparecimento das primeiras notas de dinheiro, os moradores de Felicidade correram para o comércio e começaram a comprar desenfreadamente. Em pouco tempo, faltavam produtos por toda a cidade. Letra B. Era uma vez em Felicidade um velho tão unha de fome que andava uma semana com o chinelo esquerdo, pé direito com o sapato para ninguém dizer que ele era pobre. Depois andava outra semana com o chinelo direito e pé esquerdo com o sapato. Chinelo é mais barato e assim os sapatos duravam anos. Olha o absurdo. Nós temos aqui então a imagem e nós temos o significado de avarento. Depois nós temos aqui a imagem de uma pessoa consumista e nós temos aqui a definição do que é ser consumista. Pense um pouquinho aí na sua casa e relacione cada atitude do perfil e eu já volto. Vamos conferir? Relacione cada atitude ao perfil correspondente. Então, nós temos aqui o perfil de uma pessoa avarenta e uma pessoa consumista. Letra A. Com o aparecimento das primeiras notas de dinheiro, os moradores de Felicidade correram para o comércio e começaram a comprar desenfreadamente. Em pouco tempo, faltavam produtos por toda a cidade. Então, essa é uma atitude de uma pessoa consumista. Letra B. Era uma vez em Felicidade um velho tão unha de fome que andava uma semana com o chinelo esquerdo, pé direito com sapato, para ninguém dizer que ele era pobre. Depois andava outra semana com o chinelo direito, o pé esquerdo com sapato. Chinelo é mais barato e assim os sapatos duravam anos. É uma atitude de uma pessoa avarenta ou avarento. Para refletir mais sobre essas e outras histórias, você que está me assistindo agora será convidado para participar, dessas aulas através de um material impresso que amplia o estudo dessa e outras histórias que serão abordadas de modo interdisciplinar, língua portuguesa e matemática. Em breve você terá acesso a esse material. Cuide-se e até breve!